Perguntaram a um sábio mestre: quando a pandemia vai acabar? E o sábio respondeu: quando não precisarmos mais dela. O ano de 2020 foi fundamental para esse grande colapso, que para mim de fato foi um colapso espiritual. Independentemente de podermos ver o que realmente estava acontecendo ou não, o que é certo é que passamos por uma transformação tremenda a nível espiritual, porque sofremos um colapso a nível espiritual. Você mencionou literalmente que esquecemos nossa verdadeira natureza uma vez que encarnamos? Qual é a nossa verdadeira natureza? Por que reencarnamos? Como saímos desse ciclo? Como funciona esse ciclo? Nossa alma não pertence a este mundo. Na Cabala, ensina-se que ela vem de outro plano, de outra dimensão. Na Cabala é chamado de Gan Eden, o Jardim do Éden, mas não é um jardim, é outra dimensão. Havia um cientista alemão já falecido que foi discípulo de Freud. Ele aprendeu a manipular o éter para criar chuva e inventou a máquina chamada Cloudbuster, que é uma máquina para desenvolver nuvens e para destruir nuvens, ou seja, para criar chuva e também para fazer com que a chuva desapareça. Quem se apossou de Deus no mundo moderno? Isso tem propósitos claros dos Illuminati satânicos. No Talmud, Cristo é visto como inimigo e deve ser combatido. Ao povo de Israel ou aos judeus, depois que a Europa se tornou cristã, eles foram expulsos de mais de 109 países. Até que ponto? Eles não têm uma filosofia de vida supremacista em relação a Deus. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Tenho o enorme prazer de entrevistar o convidado, que mais visualizações trouxe. Mas para mim isso não é o importante. Para mim é o conhecimento que ele trouxe aqui neste programa. Bem-vindo, Raul. Como você está? Como? Muito obrigado, Jota. É um prazer estar aqui, pois estou muito bem, muito feliz pelo seu convite e muito honrado pelo interesse que isso despertou. Tudo o que comentamos no podcast anterior. Obrigado. Sim, vou dar um pouco de contexto para a audiência sobre como organizamos este segundo programa. E não pensem que foi uau, deu visualizações, vou escrever para ele, mas nem estava dando. No segundo dia assisti ao programa em casa e percebi que várias questões ficaram pendentes. Para conversar com Raul Justo, depois que combinamos, dissemos, vamos organizar o programa. Aí começou a crescer e eu pensei, caramba, Raul está fazendo sucesso. Esse programa é bastante interessante, mas não surgiu por causa das visualizações, surgiu mais porque há temas muito polêmicos e assuntos bastante interessantes que acabaram ficando de fora. Quero começar por este tema, pois os principais deixaremos para depois. É o tema que já vi você citar nas redes sociais, o colapso espiritual da humanidade. Como definiríamos esse conceito? A que se deve? Bem, na Kabbalah existe um conceito chamado Tikkun Olam. Tikkun significa retificação. Olam significa o mundo, ou seja, a retificação do mundo. Quando a alma se encarna neste mundo, no corpo físico, ela perde completamente a memória de sua verdadeira natureza. Ao fazer isso, ela começa a ser dominada pelas paixões do corpo, pela ignorância, e então começa a cometer curtos circuitos e a agir de forma desajeitada. Vamos dizer então porque ela não tem o conhecimento. E isso gera ainda mais coisas para serem corrigidas, como? Além das anteriores que ela já trazia para se ver reencarnada. Então são dois processos. Existe um processo individual, que é o processo de retificação individual, que se chama Tikkun. Tikkun significa retificação. E depois tem o que é atividade humana. Admirações. Colapso espiritual. Por quê? Porque estamos em um momento, e aí? 2020 foi essencial para esse grande colapso, que para mim foi realmente espiritual. No qual as forças do mal que desempenham, como já vimos, um papel fundamental no nosso treinamento como alma, acertaram em cheio, absolutamente, para, digamos, fazer cair. Muitas, não ia dizer todas, mas muitas das camadas do ego, sendo o ego necessário para estar neste mundo, mas muitas das camadas que o ego tem, de estruturas rígidas, de formas de ver a vida muito rígidas, e nos convidou a ver a realidade de uma maneira muito diferente, muitos de nós, entre os quais me incluo, independentemente de podermos ver ou não o que realmente estava acontecendo. O que é certo é que passamos por uma transformação tremenda a nível espiritual, porque sofremos um colapso a nível espiritual. Porque essas estruturas sociais, econômicas, de crenças
de manipulação psicológica, de estruturas psicológicas caíram diante dos nossos olhos, nos outros e muitas vezes em nós mesmos também. De tal maneira que foi um ponto de inflexão importantíssimo que nos permite reconstruir-nos como seres humanos a partir de uma perspectiva muito mais interessante. Então, no colapso espiritual da humanidade é muito importante porque permite que você se reconstrua em nível individual. Como um ser humano na Cabala chamamos de Adam, mas Adam não significa o primeiro homem Adão. Na Cabala é o mais alto grau de consciência que um ser humano pode alcançar. Isso é o que Adam significa. Cabala. Ou seja, como o topo do potencial ao qual você pode aspirar, em nível de consciência. Para alcançar esse nível de consciência, é preciso passar por uma destruição, um colapso. No tarô, isso é simbolizado pela carta das torres, que representa destruição quando caem. Aqui foram destruídas e continuam sendo destruídas muitas crenças. Fortalezas internas que achávamos que eram fortalezas, mas na verdade estavam construídas sobre pés de barro. As forças do mal nos mostram isso, e nós temos que ter a inteligência para saber nos adaptar e nos reconstruir por dentro, com pilares muito mais sólidos. Ninguém esperava eventos como os que vivemos em 2020, embora possam ocorrer. Tudo isso fará com que, ao invés de ficarmos mais fracos, nos tornemos muito mais fortes. E que tenhamos muito mais profundidade na análise que podemos fazer dos eventos que acontecem em nossas vidas. Que são desafios autênticos todos os dias, desafios com o parceiro, com os amigos, com os pais, com os filhos. Se formos mais fortes, enfrentaremos isso de forma mais sólida. Portanto, concluo que o colapso espiritual da humanidade é um fato, mas que a partir dele se passa para um nível de consciência muito maior e muito mais potente, que faz com que tenhamos pilares espirituais muito mais sólidos. Entendi, Raul. Ou seja, para resumir um pouco, a ideia que você acabou de me dar, e me corrija se eu estiver errado, se eu não entendi ou interpretei algo corretamente. Você quer dizer que esse colapso espiritual, em grande parte, tem uma origem mais massiva ou que afetou mais o macroambiente em 2020, porque muitas estruturas que antigamente eram usadas ou historicamente sempre foram usadas para subjugar a população, para mantê-la enganada, para mantê-la dentro de um curral, elas caíram para aqueles que estavam abertos para vê-la. Exatamente. Curiosamente, no fim das contas, o medo é a principal ferramenta de manipulação psicológica. E sempre foi assim e sempre será. Mas o curioso nesse caso é que, digamos, as pessoas, o número, um grande número de pessoas estava percebendo que isso não fazia sentido. Essas pessoas que percebiam isso realmente ficavam muito surpresas. E também entraram em colapso, principalmente, essas pessoas colapsaram espiritualmente, diante da incredulidade do que estavam vendo, de como o resto das pessoas reagia. Não sei se estou conseguindo me explicar. Totalmente. Eu sou uma dessas pessoas. E eu mudei, colapsei sim. Eu também colapsei ali. Ali eu percebi que neste mundo estamos jogando um jogo muito mais sombrio do que as pessoas podem sequer imaginar. Mas falando de 2020, eu não tinha preparado isso, mas surgiu. Como Raul Duran, especialista em Cabala, relaciona os eventos que aconteceram naquele ano com material espiritual? Tem uma relação diretíssima. Porque na Cabala há um conceito que é o conceito de Mashiach, Messias. Mashiach em hebraico. No podcast anterior, expliquei que uma ferramenta cabalística é permutar letras de uma palavra para elevar a consciência, pois isso gera novos significados. Mashiach pode ser lido como Yeshimoad, que em hebraico significa cérebro e compreensão. Isso é Mashiach. Ou seja, você compreendeu ou percebeu algo muito poderoso que te levou a outro nível de consciência? O que é necessário para alcançar o nível de Mashiach ou Messias, o seu próprio Messias interior? Você precisa de um equivalente, mas negativo. E curiosamente agora vamos aplicar um mecanismo cabalístico, que é a gematria. O valor numérico da palavra Mashiach é 358 na numeração da palavra... Existe outra palavra que é Nahash. Nahash significa serpente, a serpente, aquela do paraíso que é mencionada no Gênesis.
O lado mal, o Citrajara, o outro lado, o lado perverso, tem a mesma gematria. Quer dizer que um e outro se precisam. Porque o Nahash, que é o cérebro reptiliano em nós, que dirige a sobrevivência e que está implantado ali pela força do mal. Apertar um botão para causar medo. Ele tem a motivação, a obrigação e o objetivo de fazer isso. Para quê? Para quê? Para saltar. Que seu Mashiach interior que te faça mais forte, que te faça mais resistente, que te faça mais resiliente, que te faça... Espiritualmente é mais elevado e se conecta ao conceito de Adam. Quando chegar um momento em que você não precise mais de eventos que sejam embates duros da vida, então você estará alcançando um nível Adam. Ou seja, não é necessário passar por sofrimento ou por dificuldades na vida para crescer espiritualmente. No entanto, é óbvio e evidente que isso ocorre na maioria dos casos. Por quê? Porque vivemos em um carnaval constante. O carnaval não para. As distrações são muitas. E como vivemos em um carnaval constante e as distrações são muitas, nós não paramos para revisar nosso próprio processo interno de crescimento de consciência. Quando fazemos isso, é somente por termos levado uma pancada importante. Essa revisão também não dura muito, pois logo continua, como o carnaval. Outra coisa chama sua atenção. E temos que ter força espiritual suficiente para não cair na distração do carnaval. Sim, o carnaval é muito bom, e já chegou. Nós temos que ser capazes de ver as máscaras e quem está por trás dessas máscaras. Inclusive, temos que ser capazes de ver nossa própria máscara. Nossa máscara, nosso personagem, nossa essência. Qual a distância entre máscara e essência? Que muitas vezes é grande. E quando é grande, então precisamos promover uma aproximação. Para alcançar equilíbrio, devemos buscar nossa essência. Esse é o colapso espiritual da humanidade, que mencionei antes, e o processo de retificação. Precisamos da máscara, precisamos do ego, mas ele tem que estar muito próximo da essência. E esse é o nosso trabalho neste mundo. Entendo, Jaú. Mas então, voltando ao tema dos eventos de 2020, ainda não ficou totalmente claro para mim o isso. Tudo isso aconteceu. E qual era a intenção por trás disso, na sua perspectiva? Qual era a intenção? Porque pelo que eu estou entendendo, e insisto, me corrija se eu interpretei algo errado ou se eu me enganei. Tudo isso teve um propósito positivo no final das contas? Mas muita gente teve consequências extremamente negativas. Tem algo em toda essa explicação que você acabou de dar que eu não consigo entender completamente. Não sei se você está me entendendo, Adja. Não sei se você me entende. O que quer dizer é que, como é possível que tenha uma finalidade positiva quando houve pessoas que ficaram com sequelas físicas por causa disso? Multimilionários, um monte de pessoas. Que se tornaram multimilionários, etc. Muita dor, sofrimento e engano. Muitos não puderam se despedir de seus entes queridos. Familiares, pais. Mortos. Ou seja, eu entendo o conceito de que, porque eu mesmo vivi isso, de que teve um lado positivo. Para aqueles que foram capazes de ver além da mentira, mas não que o objetivo final desse engano fosse positivo. Aí eu me perdi, sim. É que aqui existe um conceito muito interessante, né? Que é o de que o engano é a arma fundamental de Satã. Ele funciona com o engano. Lembre-se. Nos evangelhos cristãos, por exemplo, um trecho muito famoso é quando Satã tenta tentar Jesus no deserto e lhe oferece um monte de coisas. Ser o dono do mundo, lembra desse trecho? Não? E por aí vai? Sim. O que acontece? As pessoas que se venderam por um prato de lentilhas entram em uma dinâmica que é lícita, que é perfeitamente viável e é um caminho nem melhor nem pior. No nível de crescimento espiritual, obviamente, isso os leva a ter que reencarnar novamente. Aqueles que partiram deste mundo, ou se ainda não aprenderam a lição, concretamente, essa lição vai levá-los a voltar a este mundo. Mas aqueles que, digamos, escolheram outro caminho, de resistência, de não acreditar na narrativa oficial e, acima de tudo, muito importante, de que foi promovido neles um processo de revisão interna. Isso é fundamental para mim e é para isso que serve. Esse grupo de pessoas são aqueles chamados a ser o farol da humanidade.
Ou seja, em hebraico se chama Or Lagoim, luz para as nações. O que significa luz para as nações? Ser o exemplo, ser a motivação e ser a força que muitas pessoas precisam para seguir em frente no dia a dia, apoiando-se umas nas outras, porque muitas vezes o dia a dia não é fácil e você precisa de apoio. E os eventos de 2020 não foram eventos positivos. Mas como a criação em si é afirmativa, é uma criação, é uma afirmação. Portanto, no final, temos que: se você não aceita o que o Criador te propõe, a contabilidade do Criador, se você duvida da contabilidade do Criador, você está perdido. Aceite o que o Criador propõe e integre-se, pois isso ajudará a lidar com suas sombras, medos, inseguranças e indecisões. Não é fácil, é doloroso, mas leva a uma transformação espiritual incrível. A nível pessoal. Se muitos fazem isso pessoalmente, entramos no Tikkun Olam, a retificação global do mundo. Precisamos desse colapso, e esse colapso veio porque é necessário terminar a história em um nível e passar para outro nível. Já estamos passando para outro nível. Estamos passando para o nível do Shabat cósmico, onde a consciência é de outra qualidade, é de outra dimensão, é de outra coloração. Os eventos são vistos de forma diferente. Sua sabedoria te convida a interpretá-los de outro modo. Onde antes havia escuridão, agora pode haver um pouco de luz, pois nem toda escuridão é total, nem toda luz é completa. Então, no mundo dual, tudo tem um pouco de tudo. Veja, há uma analogia muito interessante. Por exemplo, no corpo humano, um ser humano tem hormônios femininos e hormônios masculinos, seja homem ou mulher. E o que está em cima está embaixo. Quero dizer, temos símiles em todos os campos da matéria. Na Cabala se diz Malchut, o mundo físico. Primeiro, aceitar. Segundo, agradecer pela lição. E terceiro, tomar decisões em consequência. E aqui está a parte, para mim, fundamental. Depois de passar por esse processo de dor e integrar isso, você precisa decidir o que fazer. Porque é preciso decidir. Então, mais uma vez, voltando aos eventos de 2020, alguns decidiram uma coisa, outros decidiram outra. Alguns decidiram não usar máscara, outros decidiram usar máscara. Alguns decidiram não se vacinar, outros decidiram se vacinar. Sob ameaças de ser demitido, sob ameaças de todo tipo, sob a ameaça e às vezes até a consequência certa do isolamento, até mesmo familiar. Sim, mas tiveram que tomar uma decisão. Certo. E é nesse ponto que ocorre a transformação. É um momento difícil e... Não existem decisões certas ou erradas. Raul, não existem decisões positivas e decisões negativas. Não existe bem e mal absoluto. Esse é o ponto. Eu, como católico, realmente acredito que existe o bem e existe o mal, e o bem e o mal não são determinados pelos resultados de determinadas ações. É absoluto. Obrigado. Neste plano físico dual, não há bem nem mal absolutos, pois é um plano dual. O bem absoluto existe, mas em planos superiores que não conseguimos compreender. Existe o bem absoluto, mas não neste plano. Neste plano, podemos atrair esse bem absoluto ou parte dele por meio de nós. Ou canalizá-lo, por assim dizer. O mal absoluto existe, mas não neste plano, pois, por definição, ele é dual. Não existe absoluto no bem ou no mal. Então, aquilo que observa, eu tinha um mestre que sempre me dizia que quando eu dizia para ele que queria procurar o bem de uma pessoa e explicava por que eu queria procurar o bem dessa pessoa, ele me dizia: sim, mas esse é o seu bem. Não, talvez não seja o bem para ele, entende? Sim, entendo. Então, entramos no relativo do dual. É interessante, pois cada alma tem seu caminho e escolha. É preciso respeitar, e é preciso respeitar o destino de cada alma, mesmo que doa em nós. Mesmo que doa, é preciso respeitar o destino de cada alma. Não somos ninguém para interferir no destino de cada alma. Por exemplo, você tem um podcast no qual faz uma transmissão e as pessoas te assistem ou não te assistem. Mas é uma escolha das pessoas. Ninguém é obrigado a te assistir. Você não força ninguém. Mesmo assim, muitas pessoas escolhem te assistir, certo? Mas é por um processo de escolha pessoal. É um processo de revisão pessoal.
Chama a atenção o que você pode oferecer, mas você não obriga, não impõe. E se não gostam, mudam de canal. Obrigado. É disso que eu estou falando. No final é um processo interno muito profundo, muito poderoso. O Sati sacode e te vira de cabeça para baixo. 300 vezes. E bem, embora pareça um pouco masoquista, isso também faz parte do encanto deste mundo. Porque o encanto deste mundo é que estamos em um treinamento. Fora das câmeras, conversávamos com o pessoal do som. Não sei se você se lembra da palavra amém em hebraico. Amém, que significa assim seja. E amém vem de amém, que são 3 letras hebraicas, que é uma raiz que forma palavras. E as palavras que se formam da palavra amém são emuná, que significa fé. Ou seja, quando você tem a emuná total e absoluta, aqui neste mundo, a fé, então você diz amém, assim seja, e isso é decretado. E também da mesma raiz vem a palavra imun, treinamento. É curioso, a raiz, essa de Aleph, Mem, Nun, que são as 3 letras de amém, está te dizendo que essa mesma raiz se constrói em diferentes palavras? Emuná, fé, imun. Treinamento. Tenha fé, você está em treinamento, mesmo que não acredite ou tenha perdido a memória ao vir para cá. Tenha fé de que o que você está fazendo é um treinamento. Aceite o que é e depois tome suas decisões. Mude você mesmo. Não faça proselitismo, nem tente mudar os outros. Assuma sua responsabilidade pessoal. Quem quiser te ouvir o fará de maneira natural. Eles vão vir e pode acreditar. Eles te ouvem. Muitos te ouvem. Mas isso é o lado positivo. Porque essa é a diferença entre a autoridade e o poder. São conceitos distintos. A autoridade vem pelo seu exemplo, pela sua energia interior, pela sua força. As pessoas vão te ouvir. O poder vem do domínio material, seja econômico ou de impor vontades. São 2 conceitos distintos, então a autoridade é muito mais interessante. Porque isso vem do seu centro e da sua convicção, da sua coerência interna, sem intenção de convencer, sem intenção de agradar, sem intenção de ser aceito. Você não precisa que ninguém te valide de fora. Você precisa se validar, validar a si mesmo. Em conexão com o Criador. Sempre. Acho fascinantes os conceitos de autoritas e potestas. Quero te fazer uma pergunta. O tema da reencarnação, mal conseguimos tocar no programa anterior, porque eu não te perguntei. De onde você tira isso? Que nós temos uma memória? Me explique todo o conceito, porque eu ainda não entendi direito, certo, Meletsu? Você mencionou literalmente que esquecemos nossa verdadeira natureza uma vez que encarnamos? Qual nossa verdadeira natureza? Por que reencarnamos? Como sair desse ciclo? Como funciona esse ciclo? Acho interessante abordar tudo o necessário sobre esse tema pela sua perspectiva. Existe um tratado cabalístico chamado Sha'ar HaGilgulim, que significa a roda das reencarnações, de Itzhak Luria, grande cabalista do século XVI. E aí, ele explica em todos os detalhes todo esse processo. Eu vou fazer um resumo, porque tem que ser resumido nesse caso, mas eu acho que vai dar para entender muito bem. E além disso, eu acho que vou fazer isso a partir da minha cosmovisão, usando a linguagem que a tecnologia nos proporciona hoje, para que fique muito mais fácil de entender. Imagine que você está em um ambiente onde decide que quer experimentar certas coisas, que quer viver certos tipos de experiências. Que nesse ambiente de onde você vem isso não é possível, não tem lugar por causa da constituição e das circunstâncias daquele ambiente. É necessário criar um ambiente virtual para que isso seja possível. Esse ambiente virtual vamos chamar de mundo físico, e é um ambiente em que o bem e o mal vão conviver. O bem e o mal são 2 vibrações muito diferentes, estamos de acordo? O bem e o mal estão vibracionalmente distantes? Mas o que o Criador fez de maneira genial foi fazer conviver em um só ambiente 2 vibrações tão distantes. Se ele não tivesse feito isso, elas nunca se encontrariam. Então ele gera um ambiente onde o bem e o mal podem conviver. E esse ambiente nos proporciona um cenário no qual podemos viver experiências que têm parte de bem e parte de mal, ou parte de mal e parte de bem. Tanto faz para mim.
Quando nós encarnamos aqui, esquecemos nossa verdadeira natureza, que é espiritual, porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. Mas nós não somos daqui, ou seja, nossa alma não pertence a este mundo. Na Kabbalah ensina-se que ela vem de outra dimensão. Na Kabbalah, Gan Eden não é um jardim, mas outra dimensão, certo? Podemos nos entender? Ao encarnarmos neste mundo, começamos a vivenciar experiências. Nos desafiam a desenvolver nosso potencial. É sobre isso o jogo. Eu venho com alguns potenciais pessoais e com algumas lições assinadas de que eu quero viver essas lições que vão me proporcionar a oportunidade. Eventos da vida, pessoas que encontro, ataques que recebo e também amores e afetos, positivos ou negativos. Vão me fazer viver certas coisas, a profissão, as viagens, tudo. O Zohar, que é um livro fundamental da Cabala. O Zohar sempre nos explica que há 3 coisas que estão pactadas e que são imutáveis. Desde o momento em que a alma se encarna no corpo, que são o número de anos que você vai viver, a disponibilidade financeira que você vai ter, e se você vai ter filhos ou não, e quantos filhos vai ter. Isso é imutável. E depois há toda uma série de, digamos, matérias optativas. Isso. Que podem ou não ser dadas ou aparecer, depende de como for. O videogame tem muito disso. Aleatório de... Não lembro a palavra em espanhol para aleatório. Agora não alternativo aleatório, agora mesa aleatória, desculpa. Então o jogo tem muito de aleatoriedade. Por quê? Porque são algoritmos que se autogeram o tempo todo, então esses algoritmos te dão eventos para que você possa ir jogando e respondendo, se treinando. Treinamento imune, como assim? Respondendo, como? Se supõe que com emunar, com fé de que você está conectado e que esses são os sinais e os eventos que você precisa viver nesta vida. Quando algo acontece com você, significativo, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: para que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo? O que devo aprender e como devo responder? Ou que não resposta? Ou seja, é um jogo realmente muito sofisticado. E depois, tem outra série de disciplinas que eu chamo de principais nesse estudo que viemos fazer neste mundo. E essas disciplinas principais são as disciplinas que eu assinei, que são 4, 5, 6 eventos importantíssimos, não só na vida de alguém, mas são eventos que realmente escolhemos viver. Esses eventos vêm para retificar que em edições anteriores do videogame, em outro cenário, em outra época, em outro tempo, mas que não sou eu, e sim uma versão anterior de mim, eu cometi erros, fiz coisas ruins ou fiz coisas boas, mas as coisas ruins que eu fiz, eu preciso corrigir. Por exemplo, se eu matei, se eu menti, é muito interessante. Na Cabala, ensina-se que quem mente reencarna como surdo neste mundo. Dizem que quem distorceu a verdade reencarna canhoto. Isso é verdade? São sinais que os livros de Cabala te ensinam para identificar qual pode ser uma das retificações que essa pessoa faz. Na minha consulta, uso esses manuais para entender o que a pessoa deseja retificar. Existem muitos sinais e uso uma tecnologia metafísica, uma máquina chamada diagrama de arquétipos da personalidade, no qual, a partir da data de nascimento da pessoa e do nome escrito em hebraico, tá? Eu posso analisar e ver quais são os processos de retificação que essa pessoa veio fazer neste mundo. Então, o que ela traz de vidas anteriores? O que ela deve corrigir aqui? Quais são seus pontos fortes? Quais são suas fraquezas? E é muito interessante porque as pessoas têm revelações autênticas quando veem isso e percebem as decisões que tomaram no passado. Algumas delas que poderiam ter sido tomadas de outra forma. Bom, não tem problema, foram tomadas no passado, já está feito e agora tente corrigir, tente tomar de uma forma melhor no futuro, não é? E quais são as suas fraquezas? Nessas fraquezas, buscamos ativar nossos potenciais, pois viemos para desenvolvê-los. Na parábola dos talentos, voltamos aos evangelhos cristãos, está muito bem explicado onde esse senhor parte da terra deixando para cada um de seus 3 filhos. Ele dá 10 talentos ao filho mais velho, 5 ao do meio e 1 ao mais novo. Me parece que a história era assim. Ao voltar, cobre explicações deles.
Vamos ver, filhos, o que fizeram com os talentos que dei? Talento é moeda e também metáfora para dons e habilidades. Ao mais velho, que recebeu 10 talentos conforme sua capacidade, ele diz: diga o evangelho conforme sua capacidade. Para essa alma que tem uma capacidade maior, porque seu recipiente é maior, ele deixa mais talento. O que ela fez com eles? Ela os desenvolveu? Pois é, diz o padre, desenvolvi e agora trago 20 talentos, certo? Ele compara com o investimento financeiro para quem recebeu 5. E você, o que fez conforme sua capacidade? Veja, padre, investi esses 5 e ganhei mais 5. Essa pessoa desenvolveu talentos e habilidades, enquanto o que recebeu 1 era uma alma de pouca capacidade, um recipiente pequeno, segundo ele. Padre, eu tive medo, escondi na terra porque fiquei com medo de que o senhor viesse e eu não tivesse o talento para devolvê-lo. E então o Criador lhe diz: bom, você foi preguiçoso. E você tem que voltar então a este mundo para poder desenvolver seus talentos. Porque não se pode viver com medo, porque não se pode ditar sua vida a partir do medo, porque isso não permite que você desenvolva seus talentos. Então o medo está diante de nós. E é nisso que consiste o ciclo de reencarnações. O ciclo de reencarnações é um ciclo de aprendizado entre vidas. Ou interjogos ou entre treinamentos, onde há um acúmulo, a pontuação que você obtém em um treinamento após o outro é acumulativa. Podem ser milhares, porque afinal de contas isso está montado, o grande pode ser milhares ou podem ser milhões de treinamentos ou encarnações que você já teve. Mas isso pouco importa, pois no seu plano não há tempo nem espaço. Somente nós aqui neste plano podemos falar de tempo e espaço, até mesmo com uma linguagem que nos limita a falar de coisas que saem deste plano. Como já falamos também no podcast anterior, então, é nisso que consiste o ciclo de reencarnações e na Cabala. Assim, ensina-se que na era do Mashiach cessam as reencarnações. Isso é uma bomba. Muitos perguntam, isso significa que não há mais reencarnações? Não quer dizer que não há reencarnações para aquela pessoa, para aquela alma que alcance o nível de Mashiach. Ao que eu me referi antes, ou seja, que seja capaz de discernir e perceber. Alcançar um progresso espiritual que elimine a necessidade de retornar a este jogo ou esses jogos. Acabou. O que acontecerá então? Bem, duas coisas podem acontecer. Ou essa alma volta à fonte, de onde ela vem, ou ela pode escolher vir a este mundo, mas agora por escolha, não por necessidade de progresso, ajudando outras almas. Ou então ir para outro ambiente de jogo, que talvez ainda não exista, ou que talvez precise ser criado. Ou que exista, não sei. Entendo perfeitamente. Quero que você me conte alguma experiência nos seus anos pesquisando Kabbalah e nas suas consultas, digamos assim, paranormal ou mística sobre a reencarnação, para eu me aprofundar mais, trazer isso para a realidade. Pela sua experiência. Posso te contar o que me vem à cabeça. Várias, mas posso te contar uma experiência que tive uma vez em consulta com uma pessoa. Na Espanha, temos muita história de criptojudeus, ou seja, judeus que desde a época da Inquisição, 1492. Sabemos que houve uma expulsão de muitos judeus, mas muitos outros se convertem, entre aspas. Muitos continuaram praticando o judaísmo em segredo, são chamados de criptojudeus, ou seja, em segredo. Com o passar dos anos e das gerações, foi se deixando de praticar, mesmo em segredo, o judaísmo. E em muitos casos, a grande maioria das pessoas que vêm ao meu consultório acabam sendo descendentes desses criptojudeus. Por afinidade comigo, suponho, porque eu também sou. Então lembro que em uma ocasião, que de uma maneira completamente intuitiva, mas com uma emuná, com uma certeza absoluta. A pessoa estava me contando uma história e uma dificuldade que tinha na vida. Percebi imediatamente que essa pessoa vinha de um ramo de cripto-judeu, né, que foi expulsa e fazia a retificação de 500 anos atrás. Essa pessoa estava cometendo, digamos, um ato de revelar informações que, por seu trabalho, não devia revelar, mas estava vazando informações para a mídia sobre outras pessoas, ou seja, estava delatando ou prejudicando a honra e a privacidade de certas pessoas. E isso era uma retificação
do que fizeram com ela, sendo judia 500 anos antes. Ou seja, os vizinhos, vamos dizer assim, a fizeram isso com ela, a denunciaram, a delataram, etc. Quando a pessoa toma, e isso eu descubro pelo seu diagrama de arquétipos de personalidade, pelo seu nome e pelo estudo que faço dela. Então essa pessoa, ao descobrir isso, de repente entra em um estado emocional forte. Toma consciência, derrama uma lagrimazinha, toma consciência da verdade, porque quando você toma consciência de que a verdade é verdade, você sente um arrepio pelo corpo todo, os pelos ficam arrepiados. É algo muito significativo quando você identifica a verdade. E nesse momento, entendeu que precisava parar de fazer o que fazia, provavelmente mudar de profissão, provavelmente mudar de cidade, enfim, uma série de mudanças fortes. Como sua retificação já havia terminado e ele já tinha tomado consciência, não fazia mais sentido continuar ali. Entendo. Você pode desenvolver um pouco mais para mim? Diagrama do arquétipo da personalidade. Como você executa essa consulta? Para alguém que quer corrigir os erros que cometeu no passado, ou injustiças ou assassinatos, veja. Isso é feito através da data de nascimento da pessoa, a data de nascimento no nosso calendário comum, no nosso calendário gregoriano. A data oficial geralmente é a importante porque há muitas pessoas que nascem em um dia, mas são registradas em outro. E aí também há. Também há aí uma característica interessante que, bom, não vou entrar nisso, mas também tem seus interesses. Desenvolva o que quiser, Raul. Tenho muito interesse. Beleza? Quando a pessoa tem uma data e é registrada em uma data diferente, ou seja, quando é registrada em uma data, mas nasceu em uma data diferente, e há um intervalo, há um período de tempo, eu levo em conta as duas datas. Isso te mostra qual é o ticum que a pessoa precisa retificar. Não se pode desprezar essas informações, são importantes. E normalmente tem a ver com filhos que não são dos pais que dizem ser. Ou seja, geralmente o pai não é quem dizem ser, nem outro, segundo minha experiência. Mas bem, quando... O registram em outras datas, sim. Mas tem mais a ver com a geração dos avós. Na Torá está escrito que os filhos herdarão os pecados dos pais até a terceira e a quarta geração. Quer dizer que os curtos-circuitos ou os erros que os avós e bisavós cometeram vão estar encarnados nos netos? Os netos não saberão de onde vem sua situação ou por que vivem assim. Eles vão pensar que é azar, mas na verdade foram programados para isso. Isso porque as reencarnações acontecem todas dentro da mesma árvore familiar. Sempre. Isso também é interessante. Então, o que acontece é que se gera um resumo de informações dessa alma, daqueles familiares que trazem informações sobre o que essa alma assinou. Para retificar, talvez você queira um pouco de informação do bisavô paterno, um pouco de informação da bisavó materna, outro do avô. E você vai fazendo como uma mistura daquelas partes que você quer retificar neste mundo. E então esse é o potencial que a sua alma tem, você encontra dentro da sua própria genealogia, não é? Então, se o diagrama de arquétipos de personalidade é através da data de nascimento, ele permite que você encontre qual é a informação que você veio retificar. Quais são os fatos, os eventos que seus ancestrais, digamos, fizeram de uma maneira errada, mas não porque fosse errado, e sim porque faltava informação, faltava conhecimento. E agora o neto ou neta que tem um conhecimento, tem uma inquietação, tem uma capacidade de se questionar, precisa... Para viver melhor, é preciso buscar respostas. Sabe que há uma resposta dentro dela? E a data de nascimento é como um código, porque lembre-se que os números podem ser traduzidos para letras hebraicas. Como dissemos no podcast anterior, as letras hebraicas são arquétipos e a linguagem computacional da criação. Então, eu no DAP posso transformar todos os números em letras hebraicas. E aí existe um estudo super profundo sobre as retificações que a pessoa vem fazer. Inquietos, uma pergunta. Uma geração numa civilização asiática, assim, zero contato com o mundo hebraico, que nunca... Sim, eles não têm esse tipo de coisa. A cultura antes da China é uma cultura e civilização milenar de vários países. Eles não têm acesso a esse tipo de informação. Tem sim, porque está escrito também na Torá que existem 12 tribos de Israel e que há tribos perdidas. E muitas foram para muito longe.
Então, se você começar a analisar, por exemplo, a medicina tradicional chinesa e os conceitos da medicina tradicional chinesa, com o que o Zohar explica na Cabala, por exemplo, ele diz que o sêmen do homem vem da cabeça. A medicina tradicional chinesa diz o mesmo. Conceitos tão radicais assim e que fazem muitos dos conceitos da medicina ortodoxa balançarem, digamos. E também em relação aos traços do rosto, aos traços do cabelo, aos traços corporais. Existem muitas afinidades, há muita afinidade também entre o yoga e a Cabala, muitas mesmo. Por quê? Porque o yoga busca a circulação e cura das energias nos veículos corporais. Existem vários veículos corporais além do físico, etéricos, da alma e emocionais. A Kabbalah também ensina isso. A alma tem um nível físico, o nível bom que se chama Nefesh, o nível emocional que se chama Ruach e o nível intelectual que se chama Nexiamah, etc. Ou seja, os conceitos eles são paralelos e aí existe uma série de estudos muito interessantes, paralelismo entre as culturas, especialmente as orientais citadas. Na verdade, teoricamente, uma sabedoria complementa perfeitamente a outra, se você quiser. Que se ajudem. E isso também faz parte da era do Mashiach. Mashiach é Yeshmoa. Eu entendi, tenho cérebro, tenho compreensão, e entendi que posso me ajudar com uma sabedoria e posso me ajudar com a outra. Não preciso ser dogmático ou radical com nenhuma. Mas, na verdade, toda a sabedoria está na minha própria alma, e tudo o que minha alma faz é reconhecê-la. Ao perceber a verdade diante de si, ela a reconhece, sente-se atraída e deseja estudá-la. E isso vale para a medicina chinesa, para o yoga, para o reiki, para qualquer outra sabedoria de cura ou de autoconhecimento pessoal. O Enneagrama de Gurdjieff e todos os seus ensinamentos. Posso citar toda a psicologia transpessoal de Charles Sturt na Espanha, de Antônio Blay. Não sei, toda a da escola Gestalt, toda a da escola de psicologia que te ajude a ir além. A bioneuroemoção, por exemplo, a relação do sintoma com o conflito emocional. Todo esse conhecimento é complementar e se reúne. Os cabalistas afirmam que, como a cabala abrange tudo, no fim tudo é cabala, pois são conceitos cabalísticos. Na verdade, todos esses conceitos pertencem ao manual de instruções do ser humano, que, no fim das contas, está codificado. E na Torá? Entendo perfeitamente. No programa anterior também ficou uma coisa para mim. Você falou sobre o éter. O que é o éter? Você acabou de mencionar a parte etérica. Sim. O que é isso? Como você define isso? Por que isso é importante? O éter é, na medicina tradicional chinesa, é chamado de Qi, ou a energia fundamental com a qual vivemos, falamos, comemos. É o que nos faz mover, o que nos mantém vivos. E aí? Há um cientista alemão que emigrou para os Estados Unidos chamado Wilhelm Reich. Ele morreu, já foi discípulo de Freud. E aí? Wilhelm Reich descobriu como manipular o éter para poder gerar chuva, por exemplo, e desenvolveu uma máquina que se chamava Cloudbuster. O que é isso? Uma máquina para desenvolver nuvens e para destruir nuvens, ou seja, para criar chuva e também para fazer com que a chuva desapareça. Nos anos 50, e ele foi detido pelo FBI e todo o seu material foi confiscado. E esse homem foi detido e, enfim, deixaram ele um pouco na miséria, né? Por que eu digo isso? Porque ele chamou o éter por outro nome, orgônio, que também é um conceito que vai soar familiar para muitos ouvintes. Orgônio é a mesma coisa, é o éter, mas chamado assim por Wilhelm Reich. Então ele aprendeu a manipular essa energia para poder se beneficiar, por exemplo, gerando chuva. Por exemplo, essa mesma energia em civilizações anteriores serviu para criar câmaras de regeneração física. Pessoas que se encontraram, estou falando de civilizações muito antigas, pessoas que estavam mal fisicamente. Elas são colocadas em uma câmara feita de pedra, e nessa câmara, e agora? Que na arqueologia são chamados de dolmens, certo? Mas que na verdade são câmaras de regeneração quântica, onde eram usadas certas tecnologias. Escolhendo um momento certo com base na posição do Sol, Lua e astros para regenerar. Todo o corpo via corpo etérico.
Na Kabbalah, ensina-se que a doença vem da Neshama, ou seja, de um dos níveis mais elevados. Mas, na verdade, a doença ou o processo de adoecer pode vir de uma camada emocional ou de uma camada um pouco mais próxima do físico à etérica. E tratando cada sintoma em cada uma das camadas que lhe corresponde. É onde nós podemos ter sucesso na retificação desse processo doente, ou de doença, ou na verdade desse processo de aprendizado da alma. Entendi. Então o éter seria como a energia vital. Isso mesmo. O Qi é chamado de Qi na medicina chinesa. Quem tomou o lugar de Deus no mundo moderno? Eu sinto, não sei se essa é a sua opinião ou se você concorda com o que vou dizer a seguir. Que o ser humano nesta época, está cada vez mais afastado do plano espiritual. E isso tem propósitos claros. Que o ser humano atue mais no mundo material, controlado pelos seres RAF, como você chamou, eu os chamo Illuminati satânicos. Bom, não vou continuar desenvolvendo. Qual? Essa é a sua opinião sobre o que acabei de afirmar? E, acima de tudo, que tipo de intenção eles podem ter ao tentar separar uma cultura e uma civilização tão fortemente enraizadas na Europa, especificamente no cristianismo? Qual pode ser o motivo para exercer tanta vontade, tanto esforço, tanto dinheiro e tanto gasto para nos afastar da espiritualidade tradicional europeia? Pois é muito simples. É para te inocular medo. Se você tem uma emuná, uma fé forte em Deus, você não tem medo. E você não é manipulável. Isso é verdade. E você não é manipulável. Não, não é mentira, claro. Então, o que acontece? Que é fundamental para as forças do mal te afastar de Deus, fazer parecer que Deus não existe. Fazer parecer que o único que importa é o material e o imediato. Fazer parecer que existem situações de emergência constantes e contínuas, inventadas, provocadas de propósito, para te manter em estado de sobrevivência enquanto você está em estado de sobrevivência. Estamos no carnaval e ele não para. Se você está no carnaval, não está em outro lugar. O problema é que há um carnaval atrás do outro de forma contínua, e isso impede as pessoas de se revisarem. Fechar-se em seu quarto, como dizem os evangelhos, quando quiser orar ao Pai, feche-se em seu quarto e lá você poderá encontrar o Pai, porque o Pai habita em você. Isso significa que precisamos reservar tempo para nossas rotinas espirituais? O que dizer? Esse tempo? As pessoas não o encontram porque estão distraídas. E eu digo, estão distraídas, não por elas mesmas, mas estão sendo distraídas para que não o encontrem. E se não o encontram, não se conectam. E se não se conectam, são manipuláveis. Ou seja, o objetivo é a manipulação, porque lembre-se que a manipulação é pela sobrevivência das forças do mal. As forças do mal não fariam sentido se não fizessem bem o seu trabalho. Eles fazem isso muito bem e continuam relevantes. Um sábio, disseram uma vez, perguntaram a um sábio mestre, quando a pandemia vai acabar? E o sábio respondeu, quando não precisarmos dela. Como ensinamento espiritual, o sábio diz que quando a humanidade não precisar mais dele, outro surgirá. Entendo. No final das contas, também queria te perguntar, por quê? Uma pessoa não crente, uma pessoa não espiritual, uma pessoa muito apegada ao mundo material costuma usar esse argumento para desacreditar a existência de Deus? E se Deus existe, se como você diz, a fonte existe, a energia vital que conecta tudo existe, que cada um chame como quiser. Por que permite o sofrimento? Por que a dor é necessária neste mundo? Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite a fome? Por que Deus permite a pobreza? Por que Deus permite que uma criança tenha câncer? Vou começar pela última. Uma criança ter câncer. Refere-se ao ciclo de reencarnações e ao Tikkun, que busca retificar a alma. Por exemplo, existem ocasiões em que uma alma termina seu ciclo de reencarnações e só precisa encarnar. Digamos em 3 ou 4 meses, viver uma experiência e partir, pois era o que restava de aprendizado. Não só para ele, mas também para os pais, para o ambiente familiar.
Então, os aprendizados se conectam com todos que convivem com essa criança que você mencionou? Em geral, por que permite o sofrimento? Não é que permita o sofrimento, é que neste jogo tudo é permitido, no intervalo entre o bem e o mal. O sofrimento está no mal, mas ao final ele pode se transformar em bem. Se desse sofrimento você gera um fruto que faz você se transformar e crescer espiritualmente. Como diz o Talmud, Deus está onde estão seus problemas. Muitas pessoas fogem dos próprios problemas, ignorando os ensinamentos das fontes místicas e espirituais. Ou seja, você tem um problema, tem um desafio, tem uma dificuldade, não fuja dele. Deus está aí para te ensinar uma lição, para se conectar com você. Preste atenção, aceite, aprenda, agradeça e tome decisões. Perguntaram uma vez a um sábio: como o senhor tem uma saúde tão boa com 120 anos de idade? O que o senhor faz para ter saúde? O sábio respondeu: decisões. E isso quer dizer que tomar decisões vai te levar muito longe na vida. Algumas não vão ser agradáveis, algumas você não vai gostar. Mas não viemos aqui para agradar, viemos aqui para agradar a nós mesmos, para sermos coerentes. E aquelas coisas que não são aceitáveis na sua vida você precisa rever, e aquelas coisas que te fazem mal você precisa rever. Pode-se aprender até certo ponto, mas depois, chegando a outro ponto, é preciso rever, ou seja, enfrentar a dor, o sofrimento. Por que Deus permite sofrer? Pois também está escrito no Talmud que Deus te ajuda, mesmo se você quiser fazer o mal. Por isso te explico, pois está na frequência deste mundo. Faz parte do jogo, mas também te permite fazer o bem se quiser. Você tem livre-arbítrio, que é o grande presente que o ser humano tem. Agora, tendo utilizado o livre-arbítrio, aguente firme e esteja pronto para as consequências, pois depois vêm as curvas. Seus atos têm consequências. Se você faz o mal, vai receber o mal. Talvez não nesta vida, mas sim na próxima. Se você faz o bem, vai receber o bem e vai receber nesta vida. Porque está escrito que o bem chega para você muito antes do que o mal. Essa também é outra das regras desse jogo. Ou seja, os atos de bondade que você fizer vão repercutir para você muito antes do que os atos de maldade. Os atos de maldade vão te dar a aparência de que está tudo bem, que tudo está certo, que tudo está bem. E na próxima vida você vai voltar e vai sofrer. Mas vamos lá, o que não está escrito. E você vai se perguntar, por quê? E se for, você é uma criança com câncer? Estou me explicando. Sim, entendo o conceito que você quer me passar. É que eu fiquei assim porque você tocou no livro que eu queria falar com você? Sim, o Talmud, sim, muito polêmico, muito criticado por cristãos de outras épocas, falando historicamente, e contém determinados versos que eu não considero que estejam mal interpretados. Acho que são bem claros. Pesquisei antes de fazer este programa com você. E é aí que mais me desperta, não curiosidade, mas quero saber a sua opinião. Raul, vamos lá. Vamos parar. Sanedrim 27, acho que está falando literalmente que Jesus Cristo é um feiticeiro e está fervendo em um caldeirão de fezes. Ou seja, no Talmud a figura de Cristo é algo a ser derrubado. Cristo é o inimigo. Não. Só falam que ele está no quinto inferno, fervendo em merda. É isso que dizem. Também dizem que ele era filho de uma prostituta. Você já me respondeu isso no programa anterior? Também faz uma distinção claríssima entre o que é o judeu e o goim. Faz uma distinção clara, que existem normas para tratar as pessoas judias e existem normas diferentes para tratar as pessoas que não são, que nós somos os goim. No final do dia, ao povo de Israel ou aos judeus, depois que a Europa se tornou cristã, eles foram expulsos de mais de 109 países. Acho que todos concordamos que se você tem um amigo que é expulso de 109 bares, a gente pensa, pô, já deu, né? Pois é normal, né? Quer dizer, acho que é uma correlação bastante lógica. Ou seja, se você é expulso de tantos lugares, alguma coisa deve estar acontecendo. Não é por ciência infusa, não é porque sim. Olha, batata no ícaro, né? Acho que pesquisando um pouco o Talmud dá para perceber, e ainda por cima você vê como é que os bancos operam. E percebe.
Que no Talmud está justificado e todos sabemos quem controla os bancos, isso também não é mentira. Então, quero saber como no Talmud, como isso seria justificado? Não, não é que realmente diga isso. Não. Na verdade, isso está mal interpretado. Porque eu, pessoalmente, não tenho ódio no coração. Eu não odeio ninguém. Eu sou apenas um buscador da verdade. Eu tento ver a raiz de determinados problemas e olhando para a dinâmica moderna, que para mim é o principal problema, e estou arriscando muito o canal dizendo isso, né? Eu ainda não confio em nenhum político, né? Porque nenhum político ataca o problema na raiz. O problema de raiz é o dinheiro. Fiat, os bancos centrais e o Federal Reserve dos Estados Unidos da América com o petrodólar, que está sustentado em fumaça e em nada, até que alguém ousou falar sobre isso. Kennedy, sabemos quanto tempo ele ficou. Então, quem controla os bancos? Vendo várias citações do Talmud, a gente se pergunta até que ponto eles não têm uma filosofia de vida supremacista. Com relação ao resto, Você tocou em muitos temas. Se me permite, vou começar pelo começo. você está certo. Apresentei um argumento. Sim, você argumentou com veemência e acho isso ótimo. Quero começar do início. O começo é a citação do Talmud a qual você se refere, dizendo que Jesus está fervendo em um caldeirão de fezes ou algo assim, não é? Sim? Bem, a interpretação é a seguinte: não significa que Jesus está fervendo em um caldeirão de fezes. Isso é um código. O Talmud é escrito em código, não se deve ler de forma literal. Na Cabala nós sabemos, e se vocês não sabem, eu explico brevemente. Existem 4 níveis de leitura. O primeiro é o PSAT, o nível literal, que corresponde à história e ao que a citação diz literalmente. Esse tem apenas uma função: servir de recipiente para o segredo que contém, mas ele não é, em si, a informação. Ele é o recipiente. Depois há outros 2 níveis, que são remes e drais, que são níveis de alusões ou de cálculos gemátricos, onde posso acessar informações em hebraico que tem essa palavra, ou esse versículo que vai me revelar outras verdades. Por fim, há o 4º e mais profundo nível, o SOT foco dos cabalistas. O segredo SOT é segredo. O que está codificado nessa frase? E é aí que eu quero chegar. Eu vou revelar o SOT, o segredo da frase a qual você se refere. O segredo é Jesus, é uma forma de dizer Messias, Jesus ou Mashiach. Que fervem um caldeirão de fezes. Isso significa que para você pessoalmente alcançar o nível de consciência Mashiach, o quê? Você tem que ferver em um caldeirão de fezes? Você tem que descer a lama, tem que se sujar de merda e tem que entender o dano que é gerado neste mundo e superá-lo. Para evoluir espiritualmente, não é preciso se isolar em montanhas meditando o dia todo. É preciso encarar a realidade. Não precisa lutar na arena, ferver em um caldeirão de fezes. Este mundo é um caldeirão de fezes. Em você mesmo? Sobre o segundo tema ao qual você se referia, como o Talmud e a tradição judaica em geral distinguem entre os Goim e os Yudim, ou seja, judeus e Goim as nações. Mas aqui é preciso entender que também estamos falando em código judaico e em hebraico. Vem da tribo de Yehudá, um dos 12 filhos de Jacó. Também é um código. E um dos filhos, sua tribo é chamada de Yehudá. Yehudá se escreve Yud-Redalet, Re, Yehudá, que é o tetragrama, mas com a letra Dalet no meio. O tetragrama é o conhecido nome de Deus, Yud-He-Vav-E, presente na sinagoga, que na verdade é uma forma de nomear a alma. Porque assim como Deus, a fonte e a alma têm a mesma qualidade, porque a alma está integrada em Deus. Então basta escrever esse código para entender que está se referindo à mesma coisa, mas em diferentes níveis de fractalidade. Mas é a mesma essência. Por isso dizem os evangelhos cristãos, o Pai sempre mora em você. Ou seja, a centelha do Pai está em você. Por que distinguem entre judeus e não judeus? Porque, na verdade, a palavra judeu se refere àquele que abre a porta para o Criador. Isso é literalmente judeu. Judeu significa aquele que abre seu coração para o Criador. Com essa definição, diga quem é judeu e quem não é. Quero te perguntar, Raul, até que ponto existe diferença entre você? Cosmovisão? Quantas pessoas não conseguem chegar ou podem interpretar mal essa religião?
Esse é o ponto, porque no final das contas eu me dou a você, não é? O segredo do Zohar de Jesus está fervendo em um caldeirão de fezes. Ok, você interpreta assim, inclusive colocando Jesus como Messias. Uma forma muito elevada. Não, Não estou dizendo que essa forma seja certa ou errada. O que eu estou dizendo é até que ponto a interpretação, ou esse segredo, ou esse Zohar, é interpretado pelos judeus. esse é o ponto. Então eu te digo, já estamos falando dos judeus de religião judaica, né? Claro, não, é que aqui eu já não estou falando. Olha, isso é muito polêmico, né? O que estamos discutindo agora. Raul, eu não estou falando do ponto. Todos nós somos judeus e abrimos nosso coração. É isso. É que a palavra judeu é mal interpretada, porque literalmente, judeu quer dizer que vem de Yehudi, da tribo de... Yehuda, isso... É literal. Sim, pois não é disso que tratamos. O que acontece é que, como tudo, tem um fundo místico. Está se referindo à sua alma, está se referindo a como você abre sua alma ao Criador, entendi. E que o Criador assuma o controle da sua vida. E que não seja você quem controla a sua vida, mas sim que entregue isso ao Criador, para que o Criador, através de você, realize os eventos que ele planejou para você. E aí não há resistência, aí há fluidez. Podem surgir provas difíceis, mas Abraham também enfrentou 10 provas duras e é um grande patriarca da humanidade, entende? Não estamos livres de provas difíceis, mas temos emuná, acreditando que tudo o que acontece comigo é para meu aprendizado e, no fim, para meu bem. Qual a diferença entre judeus e não judeus? É a que acabei de mencionar? O que significa um goi ou goim refere-se a quem não é judeu. Ou seja, aquele que não abre seu coração ao Criador, que não o leva em consideração em sua vida, que o deixa de lado. E como o Criador é muito educado e muito respeitoso, ele não se intromete. Ele permite que você haja por ter livre-arbítrio, um presente dele. Sim, entendi. Eu entendo que há muitas pessoas que têm essa interpretação, mas você reconhece para mim que há tantas outras que simplesmente são goim? É qualquer um que não seja? Claro, a nível, digamos, geopolítico ou a nível geográfico. Esse... É o último tema que vamos abordar. Entendo, mas considero esse tema irrelevante. Por quê? O importante para mim é perceber a profundidade espiritual a qual analisar as situações pode te levar. Ou os versículos do Talmud, da Torá, que fazem você progredir espiritualmente. O que você vê no exterior? O que existe como uma guerra? Ou como uma aparente guerra externa? Ou como uma batalha? Ou como uma dialética? Na verdade, é apenas um reflexo da batalha que você tem dentro de si. Essa batalha interior também tem um nome. Guerra de Gog e Magog. Não é uma guerra externa, é uma guerra interna. Entre a sua parte de boa inclinação e a sua parte de má inclinação. E é a batalha constante que temos dentro de nós. Para mim e para os cabalistas, não só para mim, os cabalistas ensinam isso claramente. Claramente consciente de que há muitos cabalistas. Quero deixar isso claro que há muitos judeus que são completamente contra. Ou seja, há uma guerra interna entre os judeus que seguem o judaísmo, não conforme sua definição de povo judeu. O problema. O problema vem quando uma pessoa observa certos padrões e quer colocar todo mundo no mesmo saco. Olha, vou te dizer algo muito claro. Na minha opinião, não é tempo de religiões. Na minha opinião, para mim, as religiões tiveram uma utilidade e continuam tendo. Na medida em que elas te fortalecem e na medida em que te tornam um homem de fé ou uma mulher de fé, que te faça seguir com a sua vida de uma maneira honesta, sincera, produtiva e transformadora. Mas na minha opinião, e essa é uma opinião pessoal, a religião teve seu papel na história até este momento. Mas no momento em que você toma certa consciência de que realmente é uma questão de responsabilidade muito pessoal, você pode escolher seguir ou não uma religião. Respeito todas, não sou dogmático. Não com as crenças. Eu digo a todos. Todo mundo que agora mesmo pareça que estou te confrontando. Você é meu amigo. Sim, vale. E eu te valorizo muito como pessoa. Além disso, você tem uma honestidade incrível na hora de falar. O que acontece é que é verdade. Que eu e muitas pessoas, tendo um especialista de toda essa área, estamos começando a ter uma série de dúvidas em relação a determinados temas. E acho legítimas. Não falar são legítimas. Claro, e eu acho que esconder isso. Não é que eu tema esse rótulo, não. Não, que me rotule indiferente. Não preciso esconder nada. O problema é que isso foi encoberto. Tem uma frase boa. Veja quem você não pode criticar, e saberá quem te controla.
E realmente você pode mexer com os cristãos sem problemas, pode provocar muçulmanos, já que muitos te chamam de islamofóbico. Agora, mexer com as pessoas de quem estamos falando não é mexer, ou seja, fazer uma crítica legítima. O mundo desaba, o YouTube te ataca, derrubam seus canais e podem hackear suas contas. Você pode perder absolutamente tudo. Então, esta conversa é genuinamente para buscar entender e ter a opinião de um especialista que entende muito bem esse mundo. E você mesmo me disse legítimas? Sim, óbvio, sim. Então, o que está acontecendo no mundo? Porque eu estou vendo cada vez mais uma reação a tudo isso que acabei de te falar. E está ficando cada vez maior e vai continuar crescendo, porque você não pode tapar o sol com um dedo. Não é? Cada vez vai aumentar mais. E o que está acontecendo no mundo lá fora? Sim, lá fora. Estamos no plano material, agora estamos em Malchut, na Kabbalah. Ou seja, no plano material. Então, o que está acontecendo lá fora é o que deve acontecer. Caos, tem que acontecer um caos absoluto. Carnaval, ou seja, tem que acontecer esse caos. Por quê? Porque só agitando o vespeiro, dando um chute nos vesperos, é que as vespas saem. Porque a função das forças do mal é gerar caos. Para quê? Para mostrar seu caos interno e ajudar a organizar a sua vida. Obrigado. Se falarmos em nível geoestratégico ou geopolítico, é um plano dimensional no qual podemos conversar. Isso nos coloca em um plano da política, geoestratégia e economia. Das, digamos, regras do videogame no plano físico, sim, genial. Isso é um plano de consciência. Se falamos de espiritualidade, vamos para um plano de consciência superior, onde o interesse está em quais são as lições que tudo o que está acontecendo no mundo tem para mim, e especificamente no que diz respeito a mim. Vamos lá, então vamos dar esse plano? E esse plano superior é sobre o qual eu estou falando o tempo todo. Não, sim, eu sei, mas contudo, ou seja, quero que você faça a análise do que está acontecendo. Como você chamou isso no plano material? Geopolítico ou geoestratégico? Como que você falou num vídeo? No Malkut? Malchut. Malchut, quero que você faça uma análise do Malchut. Porque é importante entender o plano material. Pode desenvolver isso? Sim. E eu gosto muito do que eu aprendo com você, porque vale a pena. Às vezes dou importância demais ao material, e isso é melhor assim. Preciso observar como reajo às coisas que inevitavelmente acontecerão. Mas eu gostaria de uma análise de como isso transforma sua alma, ou que explicação seu espírito ou sua espiritualidade dá ao que está acontecendo no Malchut. Entenda, audiência, o plano material... Malchut é fundamental, ou seja, na Cabala o plano material é fundamental, porque é onde vêm os cabalistas. Dizem, para juntar faíscas de alma, que ficaram perdidas em vidas anteriores, ou seja, ensinamentos. Que voltamos ao plano das reencarnações, é onde eu, em encarnações passadas, deixei coisas para resolver ou coisas para solucionar, certo? Para isso, precisamos que seja criado um cenário onde há vários níveis de eventos. Existem níveis de eventos pessoais, existem eventos familiares, existem eventos nacionais e internacionais, certo? Existem vários planos de eventos. Sim, Cristian, faremos eventos comunitários. Isso! Então suponha que existam vários planos de eventos. Cada um desses planos gera o que é conhecido na psicologia junguiana como egregor. Ou seja, gera o seu próprio, tem sua própria vida, por assim dizer, tem sua própria realidade. Nós, como seres multidimensionais, lidamos com todos esses planos simultaneamente em Malchut. E ainda lidar com mais planos que estão em um nível subliminar, que já fazem parte do plano não físico, ou seja, das nossas qualidades internas, como a bondade, a generosidade ou impor limites aos outros. Já no plano psicológico ou já no plano espiritual, como a meditação ou a conexão com a divindade, etc. Ou seja, em plano transcendente. O ser humano consegue gerenciar todos esses níveis ao mesmo tempo, o que é chamado de árvore da vida, um mundo completo. Concretamente, Malchut, pelo qual você me pergunta, é fundamental por uma razão simples, porque é na Cabala, se chama Egito. Quando nós lemos a Torá e vemos as histórias do Egito, que em hebraico se diz Mitzraim, Mitzraim vem da raiz hebraica tsar, que significa estreiteza. Malchut é onde a alma sofre uma estreiteza.
Está presa em um corpo, está presa em uma dimensão onde lhe acontecem coisas e está presa em estreiteza. Para quê? Para experimentar o que é sair do Egito. Para onde? Para Israel? É tudo metáfora. Quando o povo judeu é perseguido pelos egípcios, atravessa o Mar Vermelho com Moisés à frente, Moshe, e então passam de ser perseguidos pelos egípcios a encontrar em outras dimensões. Por isso o Mar Vermelho se abre. A solução para superar suas dificuldades. Fala de você, de mim, de nós, de cada um. Porque nossa emuná, nossa fé vai nos fazer que a solução se revele no mundo físico. Malchut, Egito, é o que precisamos a cada momento, em toda situação. E tomemos decisões. É ruim ter no mundo material, sei lá, dinheiro. Não é ruim, nem bom. É algo neutro. Depende do que você faz com ele. Um bisturi é ruim? Depende. Se for para curar, está muito bem. Se for para matar, está errado. Ou seja, não é a ferramenta ou a energia, mas como você as utiliza. Vai depender do seu nível de consciência. E o seu nível de consciência vai depender dos seus estudos, do seu aprofundamento, da sua revisão. E de tudo que você percebe no dia a dia. Devemos perceber que nos atualizamos várias vezes ao dia, conforme os eventos e inputs que recebemos e como reagimos a eles. Então, é um treinamento contínuo, é um treinamento duríssimo e é um treinamento que exige uma fé constante e uma força interior constante. E isso só acontece em Malchut. O Malchut seria o ringue do museu. Eu entendo. E então, o que acontece no plano material? O que está acontecendo no plano material? Listas de Epstein, Reserva Federal, expulsão, que envolve os países e tudo mais. Como? Como assim? Pode explicar espiritualmente? Ou seja, não controlamos o que acontece. Mas no final do dia tivemos que viver uma série de circunstâncias e isso evidentemente afeta nossa espiritualidade, afeta nossas ações, afeta tudo. No final do dia, como você explica o panorama geopolítico atual? E, Raul, qual conselho você daria ao jovem? Aquele que está começando a ter cada vez mais sentimentos nacionalistas, antissemitas e outros? Porque é nesse momento que começa a me assustar um pouco. Uma possível onda reacionária que vai surgir na Europa, porque as forças de segurança, nem a política e a banca internacional não estão dando respostas aos jovens. E todos nós sabemos que em uma época de crise, em uma época em que os jovens não têm propósito, em uma época em que os jovens não têm capacidade de se realizar, no plano material é onde vêm as frustrações, é onde começa o ódio, e é onde, inevitavelmente, o mundo, não, o plano Malchut, o plano material vai acabar implodindo. Não sei se entendi bem o conceito. Minha pergunta... Perfeitamente. Vamos começar pelo começo. Em que os eventos geopolíticos podem te ajudar? Ou qual é o sentido desses grandes eventos geopolíticos e geoestratégicos aos quais você está se referindo? No plano, eles têm várias utilidades, como te ajudar a discernir. Quando você observa com discernimento, percebe o que acontece. Você exercita sua capacidade de discernimento para distinguir o que realmente está acontecendo. Isso faz você dar um salto de consciência. Ou seja, nesse aspecto, eles são muito úteis. Eles afetam o seu dia a dia. Uns sim, outros não. Uns afetam mais o seu dia a dia, outros afetam menos. Em que? Pode afetar no nível material, pois afeta. Por exemplo, lembro da última crise que houve quando as contas bancárias da Rússia foram congeladas nos bancos da Inglaterra. Sim, com o início da guerra. Exatamente, pois ali as elites tomam uma série de medidas. Isso afeta o preço dos combustíveis e sua vida diária? Bem, um pouco. Te afeta um pouco porque aumenta o preço da gasolina ou do diesel. E isso faz com que aumente o preço dos transportes, faz com que aumente o preço dos alimentos. O que diz a Cabala sobre isso? A Cabala diz que isso pode afetar, mas que você tem a capacidade de contra-atacar isso. Me explica. Porque existe um conceito na Cabala que é Parnasá. Parnasá significa sustento.
Muitos associam isso só ao dinheiro, mas ele é uma energia de sustento. O que você precisa para se manter neste mundo, Também pode ser alimento, etc. arcaça. Que não te falte a parnassá, que não te falte o sustento. Então, a Kabbalah nos oferece ferramentas para que não te falte a parnassá, de tal forma que você está imunizado. Se o combustível subir, se não, porque você sempre vai continuar recebendo mais e na mesma medida que vinha recebendo antes. Por quê? Porque você tem emuná, tem fé e tem as ferramentas para poder gerar mais do que estão tentando tirar de você. Não sei se estou me explicando. Sim, sim, sim. Isso, por um lado. O mesmo acontece com eventos geoestratégicos que te afetem, por exemplo, em outro aspecto da sua vida. Quer trocar alguma peça do carro? As peças não chegam porque vêm da China e a guerra ou polêmica com a China. Os semicondutores não chegam e o carro demora um mês para ser consertado, né? Você tem duas opções: amargar a vida ou buscar alternativas para desenvolver seus potenciais. Ou seja, os eventos geoestratégicos mundiais te afetam sim, em nível pessoal, uns mais, outros menos, mas na verdade fazem parte do carnaval. E te afetam principalmente na sua capacidade de discernir e perceber o que realmente importa e o que realmente não importa. Porque no final do dia, o que realmente acontece é que estamos neste mundo para aprender sobre nós mesmos e sobre o que nos é mostrado na tela. Então, é para isso que servem todos esses eventos geopolíticos, estratégicos, etc. Ou seja, No final, um cabalista foca tudo no plano espiritual. Não, o plano material está lá, tudo bem, mas o foco é outro. Não. Não, o que eu faço é... Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Jota, desculpa. Para o cabalista, não é preciso fugir para os planos espirituais, a pessoa está no plano material. Onde se luta na areia, o cabalista não foge do material. Pelo contrário, o cabalista luta na areia. Jesus ferve, o Messias ferve em um caldeirão de fezes aqui neste mundo para lutar. Entendo, você entende? Isso é um cabalista. O cabalista não foge do plano material. Pelo contrário, o que o cabalista faz é trazer os níveis espirituais mais elevados para este mundo. Para quê? Para obter força espiritual? Também tenho uma pergunta para você. Pelo que entendi, houve grandes guerras dentro do judaísmo contra os cabalistas. Sim, você pode explicar isso um pouco mais? Ou seja, os cabalistas, digamos, não são bem vistos por todos os ramos do povo judeu, nem de longe. Certo? Sim, já houve perseguições. Há rabinos que são completamente, profundamente anticabalistas, sim, e que são muito mais, digamos, e o tal mundo otomano literal. Aí é onde estão todos os problemas que eu vi depois. Exato. Me conte um pouco da história dessas guerras que houve contra as pessoas cabalistas. Bom, esse tema é muito interessante porque dentro do povo judeu, como você sabe e falamos no podcast anterior, se infiltraram. Ou seja, se infiltraram. Aparentemente judeus, mas que não são, que são os que realmente mandam no mundo. Se chamam judeus, mas não são, são os. Porque não... São os que você acha que mencionei antes? Então, dentro do que é o ramo, digamos, de rabinos ou de líderes espirituais dentro do povo judeu, claro, todos aqueles que condenam a divulgação do conhecimento que te liberta vão ser contra. Ou seja, dentro do que aparentemente parecem ser pessoas boas e que cuidam dos seus fiéis. Vamos dizer assim, é exatamente o contrário. Vou te dar um exemplo. Durante os eventos de 2020, eu sigo muito um mestre espiritual, um rabino que eu tenho muito carinho, que é o Rabino Alon Anabá. É um senhor muito combativo. Com os eventos de 2020, um rabino com visão e clarividência extraordinárias. Como te falei, acompanho muito ele. Entrevistei em Israel e a entrevista está no meu canal, é ouro puro. E esse senhor fala as verdades na lata, fala o que muitos de nós vemos, né? Não tem medo, não se esconde. Que verdade é essa? Bom, pois que foi tudo uma absoluta pantomima, etc, etc. Prefiro não entrar em detalhes para não prejudicar seu vídeo, mas concordo com você nesse ponto. E ele denunciava e se arriscou completamente, denunciava como? Em Israel existem duas lideranças rabínicas, a dos judeus sefarditas e a dos judeus askenazes. Os judeus askenazes são aqueles que vêm da Europa, do norte da Europa. Os judeus sefarditas são da região de Sefarad, ou seja, nós da Espanha, Portugal, Mediterrâneo, Marrocos, etc. Esses são os sefarditas. Certo?
Os líderes rabínicos de Israel recomendaram a vacinação aos seus fiéis. E com isso eu estou dizendo tudo. Então não há mais perguntas. Então, no final do dia, sim, também, também muitos padres estamos muito assim. No fim das contas, vivemos tempos conturbados. Não quero que interpretem mal minhas intenções ao abordar temas polêmicos. O que eu pretendo é calar de certo modo. Não, calar não pode ser a palavra. O que eu pretendo é conter uma onda reacionária bastante, que pode chegar a ser bastante perigosa, mas que no final das contas não deixa de estar bastante justificada. Porque, no final das contas, se a gente observa os padrões, você percebe que os líderes das grandes farmacêuticas pertencem a determinado grupo. A gente percebe também que se você prestar atenção em Hollywood, é domínio absoluto. Se a gente vai para a indústria da medicina, é a mesma coisa. Se a gente vai para a indústria da música, é a mesma coisa. E todas essas indústrias têm ligação com a indústria armamentista. Gabinetes de Estado. No final do dia, a gente pode acabar pensando que realmente existe um domínio ocidental completo dessas pessoas. Essas pessoas, no fim, criaram essa pantomima. Claro. É que se você chegar a essa conclusão, provavelmente vai acertar. Então. Mas insisto, isso acontece em um nível geopolítico, geoestratégico. O que isso te ensina? Eu sempre volto para a responsabilidade pessoal. O que isso significa para você? Entende? Nunca tinha pensado nisso. Ótima pergunta. O que isso significa para você? Mas eu convido os ouvintes a se fazerem essa pergunta. O que significaram para vocês os eventos de 2020 ou até mesmo a crise econômica de 2008, que também foi um evento geopolítico e geoeconômico muito importante? Para mim, um dos principais pontos de inflexão foi a queda das Torres Gêmeas. Então, claro, a partir daí começa uma sequência de eventos, onde se coloca em prática uma agenda com um objetivo. Mas isso é na superfície, isso é no roteiro do jogo. Mas esse roteiro, quem o determina? É a fonte, claro, mas por que não... É a fonte? Desculpa, Jota, não é a fonte. As forças do mal existem porque foram criadas em um ambiente de dualidade, onde há bem e mal. Para que nós aqui como jogadores sejamos capazes de experimentar coisas que em nenhum outro ambiente seríamos capazes de experimentar. Qual é o objetivo da experiência? Dessa experiência, qual é? Que a fonte se conheça a si mesma. Como assim a fonte se conhecer a si mesma? Sim, porque a fonte, por ser única, não se conhece. Ela precisa criar uma ficção de se colocar diante de um espelho e aí se gera uma dualidade, onde já parece que há dois, mas na verdade é só um, olhando para um espelho. O conceito de holograma. Para que a fonte experimente a si mesma em novas facetas desconhecidas. Desenvolver seus próprios potenciais precisa ser feito sob a ilusão da divisão. Na verdade, a unidade parece divisível, mas não é. É divisível porque se coloca diante de um espelho, e ao se colocar diante de um espelho, então parece que há dois. E se agora você colocar outro espelho na frente desse espelho, parece que há três. E assim por diante. Estamos na sala dos espelhos. Você é divindade, eu sou divindade, eles são divindade. Se temos a capacidade de ir ao Pai que habita dentro de nós, vamos ter a capacidade de ter essa força para entender que estamos em um treinamento. E isso vai nos dar a chave para viver os eventos da vida de outra perspectiva. Tão simples assim e nada fácil. Não é nada fácil. E acima de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Então, uma pessoa que comete atos sexuais com crianças? Sim, não, vou dizer a palavra que está censurada. Essa pessoa é divindade? Sim. Todos aqui neste plano. E tudo o que existe é divindade. Tudo tem uma centelha divina dentro. Como você definiria esse ato tão terrível? É que você o define como atroz e malévolo porque estamos em um plano dual. Mas não é terrível e errado se relacionar com crianças? Sim, mas no plano dual, no plano. Em Malchut, vamos dizer, claro que é. É um absurdo, é uma barbaridade. Mas depois é preciso continuar subindo de nível.
Também para entender qual é o sentido disso na vida dessas 2 ou 3 pessoas, ou quantas forem que estão envolvidas nesse ato. Uma guerra é uma atrocidade, Qual é a justificativa do homem do ponto de vista físico? A venda de armamentos, para começar? Ou conquistar determinado território, tomar determinados recursos, etc. Mas, em nível espiritual, o que está implicado aí? Morrem soldados, morre população civil. Como disse, é preciso respeitar o destino de cada alma, mesmo que doa. Cada uma tem seu caminho, e isso é importante ensinar. Crico, isso está escrito. Sabe dizer? Meus passos nesta vida não dependem de decisões, mas do destino. Uma parte sim, eu expliquei antes, mas acho que é importante, vou repetir. Repetir, sim. Sim, porque isso me parece extremamente importante, é muito importante quando você se encarna. Neste plano, existem o que eu chamo de disciplinas obrigatórias, como na universidade, que se você quer fazer tal curso, tem que cursar essas obrigatórias, sim ou sim. As disciplinas obrigatórias. Eu as chamo assim porque são as 4 ou 5 provas importantes que você vem viver neste plano, pelas quais você assina. Vou viver isso. Bem, e depois existem as matérias obrigatórias. As principais você não pode mudar. Olha, você pode pedir ajuda. Isso sim, pode pedir ajuda para lidar melhor com isso, para tornar tudo mais suportável, mas você tem que passar por elas, tá bom? Mas você pode pedir ajuda? Pode sim, e essa é a emulação, ela te dá força. Também podem surgir ajudas no caminho. É fundamental estar sempre aberto a elas. E depois existem as matérias substantivas, que são aleatórias, dependendo das decisões de livre-arbítrio que você for tomando. Então isso vai sendo gerado de uma maneira automática. Suas decisões gerarão várias entradas. Encontrar certas pessoas, encontrar certos eventos. Essas você pode mudar. O que você não tem capacidade de mudar são as disciplinas obrigatórias deste mundo, pelas quais você assinou e veio aqui para experimentar. Insisto, você pode pedir ajuda, e na verdade é bom pedir ajuda, porque muitas vezes as forças fraquejam, muitas vezes nos sentimos perdidos, nos sentimos fracos. Nesse momento é preciso buscar o Pai interior, não só nesse momento, na verdade é preciso tê-lo sempre. Por isso, hábitos espirituais são essenciais. Porque Os hábitos espirituais, a oração, a meditação, o estudo, para mim é fundamental. O canto ou a música, não sei, tem muita coisa. Tudo o que preenche a sua alma, na verdade, vem da divindade, e a divindade te dá isso de presente para que você use, para levantar o seu ânimo e para te dar moral, fortaleza. Na oração ocorre um fenômeno poderoso, a comunicação direta com o Criador. Na Cabala isso se chama Idibonenut, meditação, que tem a mesma numerologia que a palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Torá, no princípio. Traduzido como no princípio, Deus não fez o céu e a terra? Bereshit significa no princípio. Bom, pois tem uma numerologia de 913 igual a Idibonenut, meditação. O que quer dizer que somos uma meditação do Criador. Agora mesmo estamos sendo meditados pelo Criador. Aqui ao vivo. Como temos a centelha do Criador em nós, também podemos criar nossa própria realidade, assim como ele faz. Meditando o quê? Letras hebraicas, por quê? Porque elas são o código de computação da realidade. E é nisso que os cabalistas se dedicam. Por isso está escrito que um cabalista pode mudar o destino do mundo de dentro de um quarto, sentado em uma cadeira. E uma vez ouvi uma pessoa muito sábia que me disse literalmente que as pessoas mais poderosas do mundo não eram aquelas que tinham mais dinheiro, mas sim aquelas que tinham o poder de transformar a psique humana. Isso mesmo, sábios em uma caverna na África conseguem atrair um avião particular se precisarem? Sim. E eles têm, sim. Eles querem mesmo? Claro, porque o nível espiritual deles é tão alto que eles se conectam diretamente com a fonte e se conectam diretamente com a manifestação física de eventos materiais ou objetos materiais. Pode explicar isso? Quando ouvi, quase explodi. Sim, aqui há 2 questões. Uma questão é que isso vai depender do seu nível espiritual e de consciência, ou seja, você precisa ter um certo nível espiritual para que isso aconteça. Digo isso porque há alguns anos ficou na moda o famoso livro O Segredo. Talvez o público conheça, não sei se você conhece. Onde se coloca na mesa o fato de que você tem a facilidade inata ou a capacidade de gerar eventos.
O que acontece é que precisamos contar uma segunda parte. E é que você precisa ter méritos para isso, não é de graça. Você precisa ter conquistado méritos na sua conta corrente espiritual. Você precisa ter saldo, precisa ter crédito para poder gerar eventos. Porque se você tem um saldo negativo ou está no vermelho, ou seja, cometeu muitos atos de maldade, então você vai ter muito problema para gerar eventos que prejudiquem outras pessoas, mas não eventos que vão te beneficiar. Você não acha que as pessoas de quem falamos antes, os seres infiltrados, como quiser chamar, realmente têm essa capacidade de gerar eventos? E eles fazem isso? Eles fazem isso, né? O que acontece é que eles fazem porque controlam o nível material. Eles fazem a partir do manhut, sim, é isso. Eles nunca fazem a partir da espiritualidade. Não utilizam níveis psicológicos de manipulação de processos cognitivos da população, isso sim. Mas continua sendo manhut, continua sendo algo muito material. Porque eles apelam ao fato de que a manipulação, no final das contas, vai fazer com que as pessoas sejam guiadas pelo medo. Eles já colocam as pessoas em modo sobrevivência, é manhut puro. Ou seja, eles não conseguem gerar eventos espirituais. Não, porque se fosse assim, eles não estariam fazendo o que fazem. Ou seja, se fosse assim, seriam mais do lado do bem. A diferença entre o bem e o mal é que o bem tem capacidade. O bem que está em nós, olha, que não está fora de nós, também está em nós. Consegue gerar eventos a partir de um nível muito elevado chamado Geset na Kabbalah, bondade. Os 72 nomes de Deus vêm diretamente de Geset. Como sabemos disso? Porque são 72 e a gematria da palavra Geset é 72. Entende? Os 72 nomes de Deus servem apenas para Geset, para a bondade, só isso. As forças do mal não podem usá-los para fazer o mal, porque são fórmulas para fazer o bem, são Geset. E os códigos são imutáveis? Esses códigos não são apenas imutáveis, eles vêm na Torá. Não se pode mudar nenhuma letra. E cada um desses códigos gera abundância e energia de bem-estar para as pessoas que os meditam. Mas e com o mérito, por outro lado, que você tem que conquistar através da sua conduta? Não pode ser para que todo mundo me entenda. Uma pessoa má, fazendo coisas más, e esperar que só por meditar nos 72 nomes de Deus vai receber abundância e tudo mais. Não? Agora, é diferente quando uma pessoa má tem muito dinheiro, mas ela tem isso como uma condenação, não como um benefício. E se você pensa assim, está enganada. Você vai entender isso em outra vida. Bem, Raul, para encerrar, sei que você não gosta de falar sobre o mundo material, o Malchut. Mas povo de Israel, Estado de Israel é a mesma coisa, o povo de Israel bíblico, o Estado de Israel atual. Você não vê que há uma espécie de confusão? Com todo o conflito sionista, com todo o conflito palestino, em que muitas pessoas estão justificando verdadeiras barbaridades? Porque está escrito na Torá? Como um especialista na Torá explica isso? Como um especialista na Kabbalah explica isso? O Estado de Israel e o povo de Israel são a mesma coisa? Não. É a mesma coisa. O Estado de Israel é uma definição política de um país que fica no Oriente Médio e que foi criado em 1948 pela família Rothschild. De forma clara, com qual intenção? Na minha opinião, com a intenção de sequestrar o conceito espiritual de Israel e fazer disso o que está sendo feito. Ou seja, atrocidade após atrocidade, plano Malchut, que esta ou outras nações vizinhas podem cometer. Ou seja, estar em permanente conflito e caos. Uma zona ligada a um conceito espiritual muito elevado. Israel, que Israel na Torá é um estado de consciência, não é um país. Israel é aquilo ao que eu devo aspirar. Vindo do Egito de Malchut, no símbolo de sair do Egito, perseguido pelos egípcios e alcançar Israel cruzando o Mar Vermelho. Israel. Nós podemos ler isso em hebraico, permutando letras como Yashar El, direto a ele. Não tem nada a ver com um estado político, não tem nada a ver com um país. Israel é um estado de consciência.
Ponto. Incrível em Dofzik nos escritos espirituais, até mesmo no próprio Evangelho, o Alcorão. Não vamos nos envolver aqui apenas com as pessoas. Você não sente, Raul, que conseguem extrair trechos desses livros que todos têm grande conhecimento e sabedoria e interpretá-los à sua maneira para justificar ações partidárias e egoístas da parte deles? Totalmente, totalmente. E isso é um dogmatismo sobre o livro. É uma forma de dogmatismo que, obviamente, eu não compartilho. Ou seja, para mim, a utilidade de um livro sagrado é o que esse livro sagrado está dizendo sobre você mesmo. E isso para mim é importante. O que a Torá diz sobre você? Quando você lê que Deus criou primeiro o céu e a terra, ou que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, o que isso diz sobre você? Ou quando te diz, por exemplo, que Hashem e Lajem em hebraico, que se traduz como "E Deus lutará por você e você permanecerá em silêncio". O que isso quer dizer sobre você? Como isso se aplica à sua vida? Ou seja, é um livro prático, não é um livro para ser levado ao pé da letra, nem é claro para justificar nada. Sobre frases da Torá ou do Talmud ou ao pé da letra, quero dizer, que apareça como uma barbaridade e a partir daí se justifiquem atos atrozes. De forma alguma eu aprovo isso. O importante é, o que isso diz sobre você? Qual o ensinamento para você? Ao estudar a Torá, faça isso para si mesmo. O que isso diz sobre você? Entendi. E para finalizar, essa é uma pergunta que acabou de me ocorrer. Que diferença você dá? Ou qual é a diferença muito relevante entre os evangelhos, entre o Alcorão? Não sei qual é o livro budista. Eles têm um livro? Bem, eles devem ter o seu livro. O meu, não, eu. O Demonogu. E a Torá? Qual é a diferença mais substancial? Você que é especialista na Torá? Para mim, na verdade, no Fundo, as semelhanças. E é que são livros revelados. Os grandes livros revelados sempre trazem muita verdade. Mas eu te diria que na Torá a mensagem é preservado com muito mais autenticidade. Digamos, é mais original no tempo. Os Evangelhos e o Novo Testamento são um desenvolvimento da Torá. Por isso existem o Novo e o Antigo Testamento. Sim. a Torá é o Antigo. O Antigo? A Torá são todos os livros bíblicos. Não. Não, só o Pentateuco, só o Pentateuco, só o Pentateuco, só o Pentateuco. Ou seja, Isaías não está lá. Sim, bom, esses já são os profetas. Isso é porque os judeus consideram como os profetas, certo? Eles têm os profetas, eles também os estudam. Isaías, Jeremias, Zacarias, obviamente os profetas maiores e os profetas menores. Oséias. Quais são os profetas maiores? Os profetas maiores são Isaías, Ezequiel, Zacarias, Jeremias e os profetas menores são Oséias. Joel é menos conhecido e seus livros são mais curtos. Samuel também possui. Samuel é um dos grandes, né? Certo. Ei, Raul, foi um enorme prazer. E de verdade, sempre é um prazer estar com você, compartilhar um espaço com você, aprender muito com você. E quero dizer a toda a audiência pessoal que se fizerem perguntas que possam parecer capciosas ou se fizerem perguntas que possam parecer ofensivas, a intenção é justamente evitar uma reação terrível. O que se busca é a verdade. E para poder pensar livremente, a pessoa deve se arriscar a ser ofensiva. É a única maneira. Vou deixar o link da minha comunidade privada para a sessão exclusiva com Raul, que começa agora mesmo no comentário fixado. Todos que quiserem comprar a bebida Testorite para potencializar a testosterona têm o link na descrição. Raul, quer falar algo antes de irmos? Bom, então é isso, foi um prazer. Que eu sempre fico muito feliz com o seu convite, que me sinto à vontade, que me sinto totalmente livre para falar, e é isso, fico muito feliz. Vamos aguardar outra chance para continuar aproveitando esses temas. Senhoras e senhores, isso foi tudo por hoje. Nos vemos no próximo episódio de A Fábrica. Até a próxima.